Estamos começando mais uma edição de O Assunto É, com Luciano Veiga, diretor executivo da AMURC e secretário-geral do Consórcio Litoral Sul, falando sobre resíduos sólidos na região sul da Bahia. Bem, a AMURC reúne prefeituras de toda a região do sul da Bahia para uma série de ações conjuntas, inclusive a formação de consórcios. Como está a questão do resíduo sólido e essa sua destinação, porque é um problema ambiental grave e que exige uma solução a nível dos municípios e, às vezes, uma ação integrada em conjunto com o governo do Estado e com a União. Pois bem, Greg, primeiro é um prazer estar aqui contigo nesse seu programa, líder de audiência. Veja bem, a questão de resíduo sólido é uma questão bastante grave. Nós temos uma lei de 2010, cujo prazo vem sendo em 2014, e de lá para cá a gente vê prorrogação por parte do Congresso Nacional com relação às questões principalmente da eliminação dos lixões. Sim. A nossa região aqui, como na Bahia como um todo, a gente não tem ainda, a maioria dos municípios, tem um plano de resíduos sólidos urbano. O governo do estado também não tem um plano dele também de resíduos sólidos, o estado da Bahia, portanto a gente está atrás de vários estados aqui da nossa federação com relação a isso. A nossa região não é diferente. Então, a preocupação nossa da AMURC já vem desde 2010, quando a gente começou a fazer esse enfrentamento. Fizemos visitação a unidades importantes que tinham ali experiências bastante exitosas, exemplo de Unaí, Minas Gerais, que tinha naquela época, em 2010, uma unidade de produção de energia a partir de resíduos sólidos. E a gente vem também mantendo contato com o governo do estado no sentido, principalmente com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, no sentido de buscar essa parceria para fomentar recursos e principalmente no sentido do estado ser o aval, né, das atividades que poderão advir dos planos intermunicipais. Com isso, nós tivemos agora recentemente uma acessibilização muito forte por parte do governador do estado, Rui. Ele esteve conosco em julho do ano passado e determinou, conjuntamente com a SEDUR, Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria de Educação, a Secretaria de Relações Institucionais, CEINFRA e outras secretarias, para que esse conjunto de secretarias de governo do estado formasse uma grande frente para fazer esse grande enfrentamento. Essa é o grande desafio. E, paralelamente, para que isso ocorra, nós da associação, desde 2010 também, trabalhamos também na construção dos consórcios públicos. Por que na construção dos consórcios públicos? Porque a própria lei de resíduos sólidos, ele coloca que os municípios com a população igual ou menor do que 100 mil habitantes, o governo federal só poderá adentrar com investimentos, certo? Através de consórcio público, como base prioritária para que eu possa ocorrer, então, a investimentos em aterros sanitários ou qualquer outro instrumento que venha atender essa demanda com relação aos resíduos, principalmente com relação ao seu destino. Hoje parece que na região o único município que tem aterro sanitário é Ilhéus. Ele funciona, está funcionando ou ainda é precário? Não, o aterro sanitário de Ilhéus, porque veja bem, todo aterro que não precede de um processo de seleção, certo, de coletas seletivas, que você faz todo um procedimento no sentido de evitar que 100% do que for recolhido das ruas vá para o aterro, você diminui muito a vida útil desse equipamento. Então, o aterro sanitário de Ilhéus sofre desse problema. Ilhéus não faz coleta seletiva, Ilhéus não faz triagem, certo? Então, todo o material que é coletado das ruas é encaminhado para aquele equipamento. Então, aquele equipamento começa a saturar. É um equipamento que foi colocado para ter uma vida útil de X anos, mas com o crescimento da população e principalmente também cresce a população, cresce também o poder econômico, você cresce também a produção de lixo a partir desses dois elementos que são significativos com relação ao quantitativo. Então, a situação de Ilhéus era numa situação que nem atende Ilhéus hoje e nem atende a região. Tá? Então, é um equipamento que, inclusive, o próprio governo do estado tem esse conhecimento, bem como também o governo municipal, e vão buscar uma solução que contemple a todos. A ideia é buscarmos um equipamento que ele seja trabalhado de forma conjunta, participação público-privada,
certo? Através de empresas privadas, bem como também uma participação do consórcio público interagindo com os municípios, principalmente os municípios com população menor do que 100 mil habitantes. Por que isso é importante? O município de Itabuna, ele pode, por si só, buscar uma iniciativa privada para atender suas necessidades. Vem aqui uma indústria e se instalar e colocar um aterro sanitário. Idem em Ilhéus. Mas será que isso também pode acontecer de forma una com o município de Borborema, de forma una com o município de Barro Preto? Não poderá, porque não tem demanda que represente ali a viabilidade de um equipamento como esse. Então é necessário, e aí entra a associação, que ele pensa de uma forma consorciada, de uma forma plural, digamos assim, que a gente esteja buscando que um único equipamento atenda o máximo de municípios aqui dentro da região. Você tem ideia do valor do investimento necessário para a solução desse problema dos resíduos sólidos nos municípios da região? E por que Itabuna não tem ainda um aterro sanitário? Veja bem, duas coisas que a gente precisa levar em consideração. Primeiro, que o aterro sanitário, ele hoje, dos equipamentos que nós temos com relação à questão de destino, é o mais barato que tem. Então você tem um aterro sanitário que fica na ordem aqui em torno de 40, 50 milhões. O problema do aterro sanitário é que ele não trabalha um terceiro pilar que a gente acha importante dentro desse contexto. Quais são os pilares que a gente quer dentro de um equipamento como esse? Nós queremos um pilar social, aquele que faz a inclusão, certo, dos catadores a nível dos municípios pequenos, municípios grandes, através dos bairros e tudo mais. Você faz uma inclusão social desse pessoal, isso é muito importante. Você tem que ter aí a situação ambiental, porque você deixa de colocar nos lixões, e a maioria dos lixões da nossa região está próxima a lençóis freáticos, contaminando a água que nós consumimos, para você ter uma ideia. Até o Rio Cachoeira está poluído também. O Rio Cachoeira é poluído também por conta também dos lixos. E um terceiro é econômico. Então, o aterro sanitário, ele tem o seu viés de retorno econômico a partir de valor que o município vai destinar de pagamento por tonelada de destino, certo? Então, você tem aí um valor que é relativamente muito caro. O que nós estamos hoje buscando, tanto nós como o governo do estado também tem essa concepção, tem esse conceito, é buscarmos um equipamento que ele tenha um pilar econômico. E qual seria esse equipamento? Seria um equipamento como uma usina termoelétrica a partir de resíduos sólidos, que você pode utilizar tanto o material para queima, para você produzir a energia a partir da chamada energia calorífera, você também produzir energia através de um outro sistema chamado de compostagem. Então você tem aí uma condição de fazer com que aquela unidade tenha o máximo de produção de recurso, de receita, diminuindo em muito a participação do valor de tonelada, dando condições, principalmente aos pequenos municípios, de trabalharem em forma de parceria com esse equipamento, que, no meu entendimento, ele pode ser tanto privado como público. Público, se for através do consórcio. Bem, estamos encerrando o primeiro bloco de O Assunto falando de resíduos sólidos, com o diretor executivo da AMURC, Luciano Veiga, que também é secretário executivo do Consórcio Litoral Sul. Estamos começando o segundo bloco de O Assunto falando de resíduos sólidos e saneamento básico, com Luciano Veiga, diretor executivo da AMURC e secretário executivo do Consórcio Litoral Sul. Bem, quanto à questão do resíduo sólido, o que é que existe de solução para esse problema na prática até agora? Bom, na prática até agora é o seguinte, nós estamos reunindo com o governo, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Dia 11 agora de março nós vamos ter uma reunião com o governo na secretaria, no sentido de lá estar sendo assinado o termo para a realização do Plano Intermunicipal de Resíduos Sólidos, do plano estadual, na verdade. O plano estadual vai colaborar e muito com os planos intermunicipais, através dos estudos que vão ser realizados. Paralelamente a isso, a gente participou agora recentemente também de proposta de interesse de 3 empresas que querem vir aqui para a região, certo? Fazer uma parceria público-privada e recepcionar não só os resíduos de Itabuna e Ilhéus, mas também de 40 municípios, o que atenderia, em tese, às nossas necessidades. Para que isso ocorra, a nossa preocupação é criarmos nas cidades, principalmente pequenas, o chamado ecoponto. O que seria um ecoponto? Seria unidades onde a gente vai fazer a triagem do material recolhido diariamente numa cidade pequena,
e uma outra área que é a chamada área de transbordo. Depois de coletado uma quantidade suficiente, a gente transporta aquela quantidade para uma usina ou um aterro que esteja ali conveniado com aquele município, com aquele consórcio. Agora, em termos de inclusão social, quantos empregos pode gerar um projeto desse de reciclagem de lixo e dessa operacionalização empresarial de uma PPP? Uma unidade que vem atender os municípios de Itabuna e Ilhéus, de mais 40 municípios, em torno de 2.000 a 2.500 pessoas de forma direta, certo? Se nós colocarmos os ecopontos, que tem que ser colocado até mesmo para atendimento à lei, porque a lei determina o seguinte, você tem que fazer também os outros R's, que são exigidos pela questão ali da reciclagem. Então, se você coloca o ecopontos nos municípios, faz a primeira triagem lá, e você coloca o ecoporto, nós estamos falando que 2.500 para 3 a 3.500 empregos diretos. Indiretos, aí a economia, que é uma economia bastante interessante para fazer movimentação, mesmo porque você vai ter uma coleta muito grande de material que poderá ser, na sua cadeia produtiva, melhorado e muito aí o seu valor, né? Nós temos 10 anos de atraso da implementação dessa regulamentação dos resíduos sólidos. Isso aí também é decorrente da crise financeira que afeta os municípios? De que forma? Porque fica muito fácil. Nós somos, infelizmente, um país legalista, certo? Basta se criar uma lei que a gente pensa que o problema está resolvido. E não é fato, né? Você cria uma lei, por exemplo, um plano de resíduos sólidos, em 2010, para um município como Barro Preto, estava em torno de R$250 mil para a elaboração desse plano, certo? É um valor que o município não tem. E o plano por si só não resolve o problema. Um município pequeno como Ibicaraí, como Floresta Azul e outros municípios que Itapé e tudo mais, ele mesmo com um plano realizado, com um plano construído, ele vai precisar do consórcio público para que o consórcio público tenha outros municípios, fazer com que haja uma escala, certo, de aglomeração de municípios para que a gente possa chamar a atenção de uma iniciativa privada ou de um próprio financiamento através do consórcio público para adquirir um equipamento que atenda às necessidades daquela demanda, fruto do planejamento do plano elaborado. Outro problema dessa região e dos municípios do sul da Bahia é a questão do saneamento básico. Inclusive Itabuna ele é precário porque a rede de esgotos que são ligados os domicílios não chega a 20% da população. Como é que isso funciona na região e qual é o problema? Olha, o grande problema que nós temos a priori com relação à questão de saneamento básico remete também à mesma questão do resíduo sólido. A maioria dos municípios ainda não tem um plano de saneamento básico, que é um plano que dá exatamente o norteamento de como você tem que fazer. Não há ainda, por parte do governo federal, principalmente, que é o agente financiador, uma concepção de chamado investimento integrado em saneamento. O que é investimento integrado em saneamento? Por exemplo, ali na bacia do Rio Almada, que começa em Almadina e encerra-se em Ilhéus. Então, se você faz um saneamento básico em qualquer um daqueles municípios que fica no meio, então você vai ter que o outro município que está próximo ao mar, certo? Ele não tendo o saneamento básico, você não está despoluindo o rio que joga água ali nas praias de Ilhéus, tá? Então, se você faz uma bacia hidrográfica, todo o saneamento dela, você já combate todo um problema. Imagine você hoje para fazer a despoluição do rio Cachoeira. Você vai fazer a despoluição do rio Cachoeira pura e somente com o saneamento básico de Itabuna, com os outros municípios em cima poluindo, certo? Como é que você faz isso? Você faz isso utilizando-se toda a bacia hidrográfica daquele rio para que você possa estar beneficiando todo um processo, todo digamos assim, um conteúdo plural. Então, a questão do saneamento básico, ela perpassa para uma discussão consorciada e metropolitana. E esse custo de um projeto de saneamento básico ficaria quanto para a região e o que já foi feito? Olha, Itabuna recentemente, salvo engano, o valor ficou em torno de 1 milhão, 1 milhão e 500, que foi o último plano que Itabuna elaborou, né? 1 bilhão, né? 1 milhão. 1 milhão? De 1 milhão a 1 milhão e meio foi o que Itabuna gastou, investiu para ter esse plano aí de saneamento básico. Um município hoje pequeno fica em torno de 200 mil reais para o município fazer um plano de saneamento básico. Agora, quando põe um plano de saneamento básico, e é essa proposta que nós levamos lá para CIS, que é a Secretaria de Infraestrutura Hídrica, e a Agência de Saneamento, que é a AGESA da Bahia, para financiar
o consórcio público, para que o consórcio público possa orientar os municípios na elaboração dos planos de saneamento básico intermunicipal. Porque o que é o plano de saneamento básico intermunicipal? É eu tratar do plano de saneamento básico do município de Almadina, olhando para o município de Quaraci e olhando para o município de Itajuípe, e eu vou até olhar para o município de Ilhéus. É o chamado planos de saneamento integrado. Então, eu tenho condições de atender em um único plano, certo? Toda uma bacia ou toda uma situação que eu venha a fazer um investimento de uma forma um pouco mais cara, digamos assim, mas resolutiva do ponto de vista de eficiência e eficácia. E o investimento para solucionar em definitivo o problema, qual seria? Olha, o investimento aí eu não vejo como ser feito pelo poder público, né? Pelo poder público. Há uma necessidade de fazer isso com a participação também das instituições privadas, das empresas, para que elas compartilhem também conosco dessa situação. Para a empresa participar com investimento com relação ao saneamento básico, ela tem que também ter os seus ganhos, suas receitas que provêm aí da distribuição de água, da cobrança pelo saneamento básico, esgotamento sanitário. Ou seja, a pretensão de você privatizar tanto as empresas que são hoje do próprio município como do próprio estado, certo? Quem tem condições, se a Embasa não tem condições, a Embasa tem, de fazer esse investimento de 650 a 700 milhões de saneamento básico dentro da Itabuna, tem condições de fazer esse investimento, então que ela o faça. O que não pode é a gente ficar com esse problema mais uma década. Sim, e Ilhéus já tem a solução já definitiva ou ainda está faltando também investimento em saneamento básico? Não, Ilhéus tem um investimento muito forte realizado lá pela Embasa, que é do governo do estado, mas é uma cidade que está crescendo, certo? A toque é bastante acelerado e com certeza vai ter que ter esse investimento de uma forma continuada. É necessário que nós tenhamos aí, repito, que o investimento não seja somente em um município, seja em toda uma região, porque aí nós teremos um benefício de fato. E qual o papel da MURC nesse processo? É fazer com que os consórcios que ele ajudou a formar, bem como também fazer interlocução com o governo do estado e o governo federal e com a iniciativa privada, para entender que o investimento ele tem um atendimento de eficiência e de eficácia, que eles sejam regionalizados. Certo? Porque você fazendo um saneamento de Itabuna e de Ilhéus e toda a bacia hidrográfica do Rio Cachoeira, você atenderá muito melhor, certo? Ao problema do Rio Cachoeira, ao problema da nossa região com relação a esse trecho de rio, do que você tratando de forma una cada município buscando sua alternativa individualizada. Você não consegue chamar a atenção, por exemplo, da iniciativa privada, porque se você envolve o município de Itabuna e Ilhéus, mas contempla os municípios pequenos, você consegue colocar ali, digamos, no bolo, certo? Municípios de menor porte e a soma dessa população atrairá ali a iniciativa privada. Estamos encerrando o segundo bloco de O Assunto falando de resíduos sólidos e saneamento básico no sul da Bahia, com Luciano Veiga, diretor executivo da MURC e secretário executivo do Consórcio Litoral Sul. Estamos começando o terceiro bloco de O Assunto falando de resíduos sólidos e saneamento básico, com o diretor executivo da MURC, Luciano Veiga, que também é secretário executivo do Consórcio Litoral Sul. Agora vamos entrar numa questão fundamental também e que se discute para o desenvolvimento da região, que é a região metropolitana, que integra Ilhéus e Itabuna e outros municípios da região. Como é que está esse projeto? O que é que a MURC tem feito para a sua implementação? Olha, Kleber, a MURC abraçou desde o início esse projeto. Esse é um projeto que vem em discussão lá na década de 80. Nós já tivemos várias propostas de região metropolitana da nossa região. Recentemente teve um estudo produzido aí pela Bahia H, juntamente com a CEDU, para fazer com que apresentasse um modelo de região metropolitana aqui para o sul da Bahia. E de lá para cá a gente está se empenhando no sentido de, primeiro, fazer o convencimento da nossa população, que é importante, principalmente também aos gestores municipais, bem como também ao governo do estado. Toda a discussão que nós fizemos aqui agora, nos blocos anteriores, resíduos sólidos e saneamento básico, quer queira, quer não, perpassa pela região metropolitana, certo? Por quê? Porque quando você trata de saneamento básico,
e você não pode fazer um investimento adentrando em outro município, porque o outro município ele tem por questões constitucionais a sua independência constitucional, na região metropolitana você pode fazer o chamado projeto metropolitano de desenvolvimento de saneamento básico e você atender todos aqueles municípios que compõem aquela região. Então você tem, por exemplo, nós tivemos recentemente uma situação delicada que ilustra bastante o que eu vou dizer aqui agora. A questão do atacadão aqui na 415, próximo ao município, a sede do município de Itabuna, porém no território de Ilhéus. Qual foi o problema que nós tivemos? Quem vai fazer o abastecimento de água? Itabuna pode fazer o abastecimento de água? Não, não pôde. Então quem teve que trazer o abastecimento de água, puxar o abastecimento de água lá da Embasa para atendimento àquela situação ali. Itabuna pode fazer, que está aqui do lado, fazer o transporte rodoviário através do seu transporte municipal, adentrando ali, porque a boa parte da população de Itabuna também faz compra naquele equipamento? Não, não pode. Tem que ser ali, ou colocar um pouco antes, num ponto ali na divisa, não pode adentrar, porque senão seria um transporte intermunicipal. Então, você tem aqui na nossa 415 um fluxo muito grande de munícipes de Itabuna, que residem em Itabuna, e munícipes que residem em Ilhéus, que utiliza, por exemplo, a UESC, os IFES, né, a própria CEPRAC, e você utiliza aí com relação ao transporte um valor muito mais caro que por conta de ser um transporte intermunicipal. Você teria, então, um transporte metropolitano. Então, a nossa região, era preciso entender que ela é forte no seu conjunto. Nós não somos fortes porque Itabuna é forte, nós não somos fortes porque Ilhéus é forte. Nós somos fortes porque nós temos um conjunto forte. A Ilhéus é forte, Itabuna é forte, todos são fortes. Tanto é que em estudos que nós acompanhamos, nós identificamos que Itabuna e Ilhéus não são concorrentes. Eles se completam, se complementam dentro do processo. Idem também os municípios aqui do entorno. Imagine você, em vez de a gente provocar aqui do governo do estado, fazer, por exemplo, um parque industrial ou em Itabuna ou Ilhéus, nós realizarmos 8 parques industriais, são clusters industriais, ao longo da 101, que é um corredor logístico muito forte. Para você ter ideia, até Borarema, nós temos 8 municípios que estão ali à margem da 101. Você tem ali o Baitaba, Aurelino Leal, Itacaré, Uruçuca, Ilhéus, Itajuípe, aí vem Barro Preto, Itabuna e Borarema. Nós temos 9 municípios dentro de um corredor logístico. Imagine a gente criar ali 9 polos industriais, certo? Com clusters específicos, um tratando sobre o investimento modal de imóveis produzidos a partir de madeiras retiradas da Mata Atlântica, aquelas que você pode, de fato, retirar, de madeiras caídas e tudo mais, certo? Outro tratar de outro tipo de produto, como chocolate, outro tratar de outro tipo de situação logística, como um centro de distribuição e distribuição, que é um CDI. Então, o CDD, você tem condições de fazer com que essa região ela seja rica, mas ela seja também uma região rica e tenha condições de dividir essa riqueza com os municípios do entorno. Agora, por que esse projeto não foi viabilizado? Porque ele consta do projeto da Constituição Estadual e foi até um anexo de, parece, Daniel Gomes e do deputado Antônio Menezes, que eram deputados, e fizeram a proposta dessa região metropolitana e ela nunca saiu do papel. O que é que a classe política falhou nisso aí? Olha, do ponto de vista legal, do ponto de vista político, eu não posso lhe afirmar que eu não vivi essa época nessa discussão. Eu posso dizer do ponto de vista técnico. A região metropolitana, lá atrás, era um recorte gigantesco. Na verdade, não era região metropolitana, era região territorial. E, para você ter ideia, o escopo, né, a abrangência dessa região metropolitana daria ali para compor, ou estaria compondo 6 territórios de identidade da nossa região. Então, aonde tinha cacau, inseria-se aquele município dentro desse contexto. Então, do ponto de vista legal,
inclusive com a própria lei que determina a questão do formato e recorte da região metropolitana, ele não caberia dentro de uma região metropolitana. Porque a região metropolitana é uma região menor, onde você ali envolve aqueles municípios que têm ali as suas similaridades, que podem contribuir um com o outro, que se ele for uma região metropolitana extensa, imensa, você tem ali um território metropolitano, uma região metropolitana do ponto de vista que atende às necessidades do todo. Tá? Então, o que acontece hoje é que, do ponto de vista para o desenvolvimento da nossa região daqui para frente, porque se nós imaginarmos que foi porque nós erramos, que nós não conseguimos emplacar uma região metropolitana daqui para trás, certo? Nós vamos buscar uma série de justificativas, mas eu acho que nós precisamos atender para cá. Então, nós temos agora recentemente, em 2015, chamada Lei da Metrópole, que é a lei da região metropolitana. Essa legislação, ela dá condições de governança da região metropolitana. Isso é muito importante. Para você ter ideia, a região metropolitana de Salvador é de 74. Mas agora, recente, quando foi feito ali a condição de metropolização do metrô, não encontrou nenhum instrumento autárquico, certo, de gestão da região metropolitana. Teve que criar um outro instrumento com a lei que foi criada praticamente para atender aquela necessidade específica. Então, não basta você criar uma região metropolitana, a região ela tem que se sentir metropolitana. Certo. E vocês já fizeram 2 audiências públicas, uma em Ilhéus e outra em Itabuna, já fizeram em outros municípios, já ampliaram esse debate com as lideranças regionais? A ideia exatamente é essa agora esse ano, é nós fazermos com que isso aconteça. Nós tivemos uma série de contratempos do ponto de vista político, certo? Porque a região metropolitana, nossas lutas, todas elas, ela é despida de vaidade. A nossa instituição, ela não quer ser protagonista de nenhum desses processos. Ela requer, e até mesmo em alguns casos, ela exige participar do processo representando os municípios associados ou aqueles municípios consorciados. Mas a gente não quer ser protagonista. Então, um dos problemas que levou e leva a uma discussão em prol da região é a questão de quem é o pai da criança. Então, nós não queremos ser o pai da criança. Daí, para que essa criança seja de vários DNA, é necessário que essa audiência pública ela seja plural. Ela nasça também nos municípios que irão ou têm intenção de compor uma região metropolitana. Esse ano nós vamos ter eleições municipais e vamos eleger vereadores e prefeitos. Isso muda em alguma coisa esse quadro, esse projeto que é importante para a MURC? Olha, é bom que nós entendamos que um projeto, apesar de todo projeto que vai para uma casa legislativa, é um projeto político. O que ele não pode ser político partidário. Certo? Então, isso é que a gente precisa fazer esse primeiro entendimento. Então, a gente acredita que esse momento seja um momento oportuno por conta disso também. Bem, qual é a perspectiva da região sul da Bahia para essa questão dos sólidos, do saneamento básico e da região metropolitana? Qual é o futuro que você vê para isso aí? Eu vejo um futuro muito positivo. Eu acho que os 10 anos que 2010 para cá, que a gente passou discutindo resíduos sólidos, já estão bastante maduros, já temos aí várias empresas interessadas já em fazer a instalação dos seus equipamentos aqui. A gente discute, por exemplo, as empresas, tem 3 interessadas. Nenhuma dessas empresas procurou a associação, os consórcios, para discutir com os municípios que são clientes ou futuros clientes dessas empresas. Então, essas empresas precisam entender que essa discussão para resolver um problema, que é um problema da comunidade, dos munícipes, perpassa, quer queira, quer não, para aquelas instituições representativas, e isso é muito importante aqui da região. Então, eu vejo com bastante otimismo a questão de resíduos sólidos. Saneamento básico também. Os investimentos que agora podem vir, tanto por parte da Embasa, que está renovando seus contratos com os municípios, que estão colocando isso, inclusive audiência pública, com relação à questão do saneamento básico. É muito importante que isso ocorra, porque esses investimentos poderão fazer com que cada município, juntamente com a empresa que é responsável pela coleta e distribuição de água, certo? E esgotamento sanitário, seja também a empresa responsável e não coloque toda essa responsabilidade no agente público municipal, que não detém recursos para isso. Mas isso está sendo discutido, isso está sendo ampliado e a gente está buscando que isso seja atendido. E com relação à questão da região metropolitana, também nós estamos otimistas. A gente acredita que esse passo será um passo que vai contemplar os 2 anteriores.
a região metropolitana ele pode atrair investidores tanto para resolver o problema de resíduo, como para resolver o problema também de saneamento básico. Tá bom, muito obrigado. Estamos terminando mais uma edição de O Assunto É, falando de resíduos sólidos, saneamento básico e de região metropolitana do sul da Bahia, com o secretário executivo da MURC, Luciano Veiga, que também é secretário executivo do Consórcio Litoral Sul.